E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Yoshi e aqui a gente vai estar respondendo uma questão bastante interessante sobre assíntotas. Ela foi retirada de uma cena de Harry Potter e a Câmara Secreta e dá para fazer uma análise mais calculista, digamos assim, de uma manobra que Harry faz e a gente vai fazer isso agora respondendo essa questão aqui. Vamos lá. Em um jogo de quadribol, para fugir de um balaço enfeitiçado, Harry Potter descreve uma parte da trajetória expressa pela função f de x é igual a 5 menos x ao quadrado sobre x mais 3, no intervalo que vai de menos 9 fechado até menos 3 aberto. Qual a trajetória de Harry Potter? Eu acho legal a gente assistir a cena e poder ver um pouquinho sobre mais ou menos qual é o comportamento da função. Vamos lá. Bem, como a gente viu ali, o Harry estava fugindo de um balaço enfeitiçado por Dobby. E para fugir do balaço, ele vem e realiza uma manobra aqui, em que ele muda a sua trajetória de uma forma bastante rápida aqui, né? Ele vem reto e muda a trajetória, enquanto o balaço ele continua na trajetória inicial. Então, o que a gente já pode perceber mais ou menos de cara assim, é que essa barreira, ela muito provavelmente é a nossa assíntota. Então, quando a gente encontrar a assíntota, provavelmente ela está se referindo à barreira que estava na frente do Harry, que o Harry usou para dispersar o balaço. Vamos lá. Bem, aqui a gente tem a nossa função e a gente precisa saber quais as assíntotas que essa função possui. Primeiro a gente vai analisar se ela possui a assíntota vertical, que muito provavelmente é a nossa barreira, né? Vamos lá. Para ela ter a assíntota vertical, o limite da função quando x tende a um determinado valor a tem que ser mais ou menos infinito. E para ser mais ou menos infinito, o nosso denominador, que é o x mais 3, ele tem que ser igual a zero. Então, x mais 3 igual a zero me dá meu x igual a menos 3. Então, no meu valor x igual a menos 3, eu possuo uma assíntota vertical. Agora a gente vai analisar o comportamento da função com relação a essa assíntota vertical. Se ela vai para menos infinito, se ela vai para mais infinito. Vamos ver. Então a gente acabou de encontrar o local onde a gente tem uma assíntota vertical ali. Agora o que a gente vai poder analisar e precisar analisar, né, é o comportamento da função em relação a essa assíntota, né? Aqui a gente acabou de marcar a assíntota vertical e vamos lá. O limite agora da função quando o x tende a menos 3 por valores maiores do que menos 3. Ou seja, quando a função vem para cá, quando ela se aproxima do menos 3, qual o comportamento da minha função? É isso que a gente vai encontrar agora. Eu substituo aqui o menos 3, e aí 5 menos 3 ao quadrado, sobre menos 3 mais 3. Então, vamos lá. 5 menos 9. 5 menos 9 é menos 4. Menos 3 mais 3 vai dar zero, certo? Mas, como a gente está tratando de limite aqui, e o limite é por valores um pouco maiores do que menos 3, o que vai acontecer? É um valor negativo que, em módulo, é menor do que o meu valor positivo. Então, quem vai sobressair aqui é o meu valor positivo, porque ele, em módulo, é maior do que o meu valor negativo, né? A tendência do meu valor negativo é que se aproxime do 3, do módulo de 3, mas ele vai ser sempre menor. Se a gente tem um valor negativo dividido por um valor positivo, o resultado é um valor negativo. Então, negativo aqui. E o valor 4 dividido por zero dá infinito. Então, menos 4 sobre zero é menos infinito nesse caso. Então, o que é que isso me diz? Que o limite da função, quando
ela se aproxima do menos 3 por valores maiores do que o menos 3, é para menos infinito. Então ela tem essa tendência de descer para menos infinito, certo? Agora a gente vai analisar o outro lado da função. O limite da função quando x tende a menos 3 por valores menores do que menos 3. Ou seja, agora a gente está se aproximando pelo lado esquerdo da função. Vamos analisar agora o comportamento dela vindo pelo lado esquerdo. O limite da função, quando x tende a menos 3 pelo lado esquerdo, a gente substitui os valores e vai ser o mesmo cálculo de cima. 5 menos 9, 5 menos 9 menos 4. Mais 3 e menos 3, 0. Só que dessa vez, o meu 0 vai ser negativo. Em que sentido, né? Porque eu estou me aproximando do menos 3 por valores menores do que menos 3. Ou seja, menos 3,1, menos 3,001, menos 3,0001. Então, são valores em módulo maiores do que o meu valor positivo. Então, significa que o meu valor negativo ele vai sobressair sobre o meu valor positivo. Dessa forma, menos 4 sobre menos 0 vai dar mais infinito. E que a gente tem o comportamento da função. Se aproximando por valores maiores do que menos 3, ela tende a menos infinito. E se aproximando por valores menores do que menos 3, ela tende a mais infinito. Agora a gente vai analisar se a função ela possui outro tipo de assíntota. A assíntota horizontal, a gente já pode perceber de cara que ela não tem. Por quê? Porque o grau do numerador é diferente do grau do denominador. Se o grau do numerador é diferente do grau do denominador, então a gente não tem assíntota horizontal. É isso que a função está me dizendo quando ela tem o grau diferente. Porém, a assíntota oblíqua, ela pode ter. Na verdade, ela tem a assíntota oblíqua. Porque o grau do numerador é imediatamente uma unidade maior do que o grau do denominador. Aqui a gente tem menos x elevado a 2 e aqui a gente tem x elevado a 1. Então, o meu grau do numerador é maior uma unidade do que o meu grau do denominador. E para encontrar a assíntota oblíqua, a gente vai pegar a parte de cima e vai dividir pela parte de baixo. O numerador dividido pelo denominador para poder encontrar quem é a minha assíntota oblíqua. Bem, para fazer essa divisão aqui, a gente vai multiplicar primeiro por menos x, porque se a gente multiplica por menos x, x vezes menos x ao quadrado. E inverte sinal, mais x ao quadrado. Menos x vezes 3, menos 3x. Inverte sinal, 3x. Fazendo aqui a conta, né? X ao quadrado com menos x ao quadrado vai cancelar. 0x mais 3x, 3x, 5, desce. Agora a gente vai multiplicar por mais 3. Porque 3 vezes x dá menos 3x, quando inverte sinal. 3 vezes 3, 9, inverte sinal. E o resultado é menos 4 no resto, né? Certo, aqui a gente já pode parar. O que a gente encontrou aqui, esse menos x mais 3, é a nossa assíntota oblíqua. E por que ela é a nossa assíntota oblíqua? Porque essa função aqui, original, ao fazer essa divisão, a gente obtém essa nova forma de escrever a mesma função. E essa parte aqui, que é a nossa assíntota oblíqua, ela só existe porque essa segunda parte aqui, ela tende a zero. E é por isso que a nossa função aqui, ela nos fornece a nossa assíntota oblíqua. Agora, se a gente for analisar com os dados que a gente coletou antes, que é
quando a função se aproxima da assíntota vertical por valores maiores do que menos 3, ela tende a menos infinito, e quando ela se aproxima por valores menores do que menos 3, né, ela tende a mais infinito. Então agora a gente vai ver o gráfico dessa função completo. A partir do que a gente conseguiu encontrar de dados, né, a gente pode descrever a função nesse formato aqui. Ou seja, ela tem essa conformação aqui no intervalo que ele pediu, que foi de menos 9 fechado até 3 aberto. Então, a trajetória que o Harry descreve quando ele está fugindo do balaço é essa daqui, sendo que o menos 3 aqui representa realmente a nossa barreira, né? A nossa assíntota vertical. Então aqui a gente tem uma imagem um pouco ilustrativa para poder entender um pouquinho do que aconteceu. A escala está diferente aqui, a gente tem de 1 para 1 e de 5 para 5, por isso que distorceu um pouco o gráfico, mas é a mesma função. O que acontece aqui? O Harry está vindo e, enquanto o balaço descreve a trajetória retilínea, o Harry ele muda a trajetória dele abruptamente e ele consegue desviar. Faz um duplo twist carpado aí e sai da mira do balaço. Bem, se você gostou desse vídeo, você pode dar o like aí, se inscrever no canal, deixar nos comentários as suas dúvidas, suas sugestões, enfim. E é isso. Tchau, tchau.